Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Analista de Licitação. Aqui a gente discute as estratégias para você chegar muito mais rápido ao patamar de um analista master com um faturamento acima de R$ 10.000 por mês. Eu sou a professora Flávia Viana, trabalho há 23 anos com licitações e no podcast de hoje a gente vai falar quanto tempo você pode levar, em quanto tempo você já começa a ter os seus primeiros resultados monetários como analista master de licitações e até mesmo chegando a ganhar acima de R$ 10.000 por mês. Mas antes da gente continuar, eu quero pedir para você já deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo, assim você ajuda no crescimento do canal e levando informações úteis a pessoas que, assim como você, estão precisando dessa informação, estão precisando iniciar uma carreira imediatamente aplicável e ter todos esses resultados aí na vida financeira e profissional. Então, não esquece de deixar seu like aqui. E se você ainda não for inscrito no canal, se inscreve e ativa as notificações no sininho, porque aí todo o conteúdo novo que eu postar aqui, você não vai perder e já vai receber todas as informações em primeira mão, com conteúdo gratuito e de alto valor para você implementar na sua carreira, mesmo que você esteja começando do zero ou até você que já é experiente na área. Então, vamos lá, voltando aqui para o tema. O tema de hoje, então, do podcast de hoje, eu quero falar um pouco para você sobre quanto tempo você leva, tá? Mesmo que você esteja aí, ó, começando do absoluto zero, em quanto tempo você começa a praticar a carreira do analista de licitação e a oferir os seus primeiros resultados monetários. E até mesmo você que já participa de licitações, às vezes já num nível intermediário, ou até experiente, e de repente não tem aí resultados significativos na carreira. Quanto tempo para você realmente conseguir resultados significativos, que são aqueles do analista master de licitações, que tem o seu faturamento acima dos R$ 10.000 por mês, tá? Então, o primeiro ponto aqui, antes da gente começar, para você que está chegando aqui no canal agora, é importante você entender que o analista master de licitações, que a gente traz aqui, essa carreira que eu ensino como você pode iniciar a carreira do analista master de licitação para conseguir trabalhar aí mesmo da sua casa. Então, o analista master de licitação, ele é aquele profissional que vai representar nas participações de vendas para o governo. Você imagina o seguinte, o governo ele compra de tudo todos os dias, desde produtos, materiais, equipamentos, serviços, obras, reformas. Então, você olhando aí na sua cidade, tudo que tem, todos os órgãos, as entidades, as prefeituras, as câmaras, todos esses órgãos precisam, desde comprar um copo de café, desde comprar a água, né, que o servidor público vai tomar ali dentro da instituição, ou até mesmo a aquisição de vacinas, aquisição de insumos, né, para a comunidade, tudo tem que passar por um processo de compra que a gente chama de licitação. Acontece que o processo de licitação, ele, apesar de ser burocrático, ele é do domínio do analista master de licitação. Então, o analista master de licitação é aquele profissional que ele domina esse processo de participação nas oportunidades públicas para vender para o governo. E, diferentemente do que muita gente acha, não há necessidade nenhuma de ser advogado ou de ter uma formação específica, tá? O que faz diferença nessa carreira, sim, é você ter estratégias de um analista master de licitações para aplicar, e isso que vai trazer resultados efetivos para você, na sua carreira e também ali para os seus clientes. Então, existem basicamente duas formas aqui que você pode iniciar, que são as duas formas que vão te trazer velocidade, e desde que você aplique a técnica certa na participação das licitações, você consegue ter resultados além dos R$ 10.000 por mês, a partir dos R$ 10.000 por mês, tá? A primeira forma é para quem não quer abrir empresa, não quer se vincular a um CNPJ, e você pode iniciar sua carreira imediatamente representando pessoas e empresas que querem vender para o governo, mas que não sabem como fazer isso. E não pense que isso é incomum, tá? Hoje nós temos abertas aí no Brasil, mais de 90% das empresas abertas no Brasil não participa de licitação por um único motivo: falta de conhecimento. E aqueles que muitas vezes tentam participar acabam achando muito difícil, acabam desistindo e não conseguem êxito nas participações. Por isso que o empresário, ele precisa muito de um analista master realmente preparado, estruturado para ajudar essa empresa a alavancar os resultados, e rapidamente a gente consegue dobrar, quadriplicar o faturamento dessas empresas utilizando o nosso conhecimento nessas participações.
Então, a primeira forma, para quem quer trabalhar de casa, para quem não quer se vincular a nenhum chefe, para quem quer ter flexibilidade de horários, para quem quer começar com risco zero, sem precisar investir seu capital, sem abrir empresa, sem abrir CNPJ, é realmente você participando das oportunidades, representando ali seus clientes. Mas não tem só essa forma de trabalhar. Também é possível você atuar como analista master de licitações, mas no caso com a sua própria empresa. Então, você que quer abrir uma empresa de qualquer porte, tá? E aqui a gente está falando desde o microempreendedor individual, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, ou até uma média ou grande empresa. Todas essas empresas têm possibilidade de participar de licitações, inclusive se você for um MEI, uma ME ou uma EPP. Você tem muitas vantagens, a legislação traz vantagens para os pequenos empresários, para fomentar, né, que o pequeno empresário participe das oportunidades. Para você ter uma ideia, existem licitações exclusivas que só funcionam, que só pode participar daquela licitação as pequenas empresas, o MEI, a ME, o EPP, né, MEI, microempreendedor individual, microempresa, empresa de pequeno porte, e algumas licitações, quer dizer, só os pequenos participam e os grandes sequer podem participar, podem entrar nessas oportunidades. Então, é realmente um universo onde a gente tem muitas vantagens de participação, e o mais importante disso tudo é que desde os acontecimentos aí desde 2020, mais de 94% das licitações são realizadas de forma eletrônica. Então, isso permite para você que tem ali um sonho, um objetivo de trabalhar da sua casa, você já pode implementar essa carreira trabalhando da sua casa mesmo, porque as licitações sendo ali totalmente eletrônicas, todo o seu trabalho é feito 100% online, tá? Então, a participação da licitação, ela pode ser ou representando empresas, representando pessoas, como analista master, ou com a sua própria empresa, para você que é empresário, ou que quer abrir um negócio e que quer vender diretamente para o governo. Então, nesse caso, a abertura de empresa funciona para quem, olha, eu quero vender direto para o governo, eu quero ganhar licitação, quero entregar o produto, vou participar de uma licitação aqui para vender madeira, e eu vou entregar a madeira, vou participar de uma licitação para vender lâmpada, ventilador, e vou entregar a lâmpada do ventilador, e o mesmo funciona para serviços, né? Você olha ali o órgão público, tudo que ele precisa fazer, desde a limpeza do órgão público, é licitado. Então, a gente tem serviços aí gerais de todos os tipos, serviços de engenharia também, e claro, a questão de obras, construções, reformas, então tudo isso passa por um processo de licitação, e é sempre o analista master de licitação que é o profissional que domina esse campo e consegue, então, trazer resultados significativos, seja para a sua empresa, seja para a empresa dos seus clientes, utilizando uma estratégia certeira ali na participação para ganhar aquela licitação. E aí, então, nesse momento, quando a gente fala em quanto tempo você consegue auferir os seus resultados, os seus primeiros resultados monetários, como analista master de licitação, aqui, então, a gente sempre faz um estudo, né, com os nossos alunos, e a gente sempre vai fazendo o acompanhamento, em quanto tempo os alunos conseguem efetivamente já iniciar os seus primeiros resultados, ter os seus primeiros resultados. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender aqui é que tudo depende, primeiro, do conhecimento que você tem. E aqui, gente, conhecimento não é experiência. Eu não estou me referindo à experiência. Por quê? Por que você está falando isso, Flávia? Porque há 23 anos nesse mercado eu já vi muita coisa. E o que eu mais vejo é que mais de 95% de quem trabalha com licitação trabalha como amador, como aventureiro, com técnicas que simplesmente não funcionam. Então, pessoas que se dizem experientes, mas que não têm conhecimento para trabalhar, e aí a coisa não funciona, não dá certo, simplesmente não funciona na prática e não consegue ter resultado, tá? Então, o primeiro ponto é, você buscou um método que te capacite, um método que te prepare para você já entrar no campo de batalha, mas já com o conhecimento certo. Eu gosto de chamar o conhecimento aqui, junto com os meus alunos, do GPS do analista de licitação. Então, imagina só que eu vou sair daqui de São Paulo e vou até Rio de Janeiro, e imagine que a estrada que eu vou pegar, ela não tem nenhuma placa, eu não tenho um GPS no meu carro, eu não tenho um mapa no meu carro, nada, eu simplesmente vou no escuro. As chances que eu vou chegar no Rio de Janeiro são precárias, são pouquíssimas as chances. O que vai acontecer é que eu vou me perder no meio do caminho e sabe-se lá aonde que eu vou chegar. Então, você sair no escuro, sem um GPS para você seguir, os riscos são que você vai acabar perdendo muito tempo, não vai conseguir ali ter clareza no momento de participar da licitação, e aí sim você pode cometer erros e causar prejuízos
tanto para sua carreira e até mesmo para a carreira dos seus clientes, se você estiver participando dessa licitação representando os clientes. Então, o primeiro ponto, o conhecimento, ele vai depender, e isso não tem nada a ver com experiência, tem sim que antes de você se lançar na primeira licitação, na primeira dispensa, na primeira cotação, que você tenha um GPS para seguir, que você tenha um método, é que eu não estou falando, se você não gosta da Flávia, né, busca um método que te capacite, e o que é importante você buscar nesse método? Um método que te capacite dos dois lados da mesa, porque não adianta nada você aprender, algum colega vai aí e te ensina como você entrar no sistema, como você cadastrar uma proposta, porque isso não vai, definitivamente, isso não vai fazer você ganhar aquela licitação, tá? Você simplesmente entrar no sistema onde acontece o pregão, cadastrar sua proposta, participar da etapa de lances, isso não muda o resultado de uma licitação. O que muda o resultado da licitação é, primeiro, claro, que é o seu lado da mesa, a rota do analista de licitação, você é obrigado a conhecer. Então, claro, né, o método ele tem que te ensinar a como entrar no sistema, como cadastrar a proposta, mas não só isso. Ele tem que te ensinar como funciona o passo a passo do outro lado da mesa, quer dizer, do pregoeiro, do agente público, do órgão que vai julgar aquela licitação. Porque somente você conhecendo o outro lado, você vai conseguir selecionar os melhores editais, né? Edital é aquele documento que traz todas as regras da licitação que vai ser feita, então eu vou conseguir verificar se aquele edital foi bem feito, se tem algum erro, se tem algo que eu precise fazer uma impugnação. Impugnação é como se fosse uma carta onde o analista master de licitação indica os erros que foram encontrados naquele edital e a gente exige que o órgão corrija aqueles erros, né? Mas, Flávia, isso leva ao quê? Isso leva muitas vezes a você ganhar a licitação. Por quê? Imagina que você pega um edital que vem solicitando um documento proibido, um documento que não poderia ser solicitado numa licitação. Quem não conhece a rota do comprador, isso é um ponto cego. Você não vai conseguir identificar que aquilo é um erro, que aquele documento não poderia ser exigido. E aí, muitas vezes, o que vai acontecer? Ou aquela pessoa, aquele aventureiro, aquele amador não participa da licitação, perde a oportunidade, ou participa ainda de forma errada, e aí não tem aquele documento, é inabilitado, é eliminado daquela licitação, acaba ficando frustrado com esse erro, e na verdade, trata-se de um documento proibido que tudo que a gente teria que fazer era simplesmente fazer uma impugnação, obrigar que o órgão corrija aquele equívoco, e aí a gente participa da licitação e muitas vezes ganha. E essa história ela tem se repetido não só na minha carreira, mas também em todos os meus alunos, onde ao entender o passo a passo do outro lado, identificamos quais são os erros, quais são os equívocos ali no edital, a gente faz a impugnação, o edital ele é corrigido, e aí muitas vezes a gente já participa e já ganha aquela licitação. E esse é só um ponto, tá? Porque durante o julgamento de uma licitação, o órgão também pode cometer erros no julgamento. E veja só, como você vai estar participando com 95% das pessoas ali totalmente despreparadas, essas pessoas também cometem erros fatais nas licitações. E aí o analista master que está na frente, que tem esse conhecimento, né, tem o GPS do analista master de licitação, ele consegue identificar também quais foram os erros nas propostas, nos documentos dos seus concorrentes e usar o recurso administrativo para eliminar os concorrentes. E o que eu estou falando aqui é tudo de forma legal, é tudo dentro da lei, sem passar a perna em ninguém, somente exigindo o que é certo, o que é justo. E esse conhecimento, então, ele sim muda a trajetória de qualquer licitação, ele muda o jogo ali em qualquer cenário. Muitas vezes a gente está ali em quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo lugar numa licitação e a gente ganha a licitação não por preço, mas identificando os erros que os nossos concorrentes cometeram no meio do caminho e que muitas vezes nem o órgão público consegue identificar. E o analista master identificando isso daí, ele consegue então fazer um recurso administrativo, tá? Não precisa ser advogado para isso. Você está participando da licitação representando a sua empresa ou o seu cliente, é você que vai fazer o recurso, você só precisa ter os equipamentos necessários, que é nada mais, nada menos do que o seu conhecimento. E o conhecimento, para você fazer uma impugnação, um recurso, ele sempre está ligado a conhecer a rota do outro lado da mesa, a rota do julgador, a rota do pregoeiro, do agente de contratação, porque só assim você vai conseguir identificar se aquele erro realmente, né, se foi um erro de julgamento, se está tudo certo com o que o órgão fez, para tomar ali as medidas necessárias, tá? Então, quais são os benefícios aí para você se tornar analista master de licitação e ter resultado? Então, como eu falei para você, o primeiro ponto aqui, a gente sempre faz
o acompanhamento de todos, né, os nossos alunos para ver quanto tempo que uma pessoa comum mesmo, que não sabe nada de licitação, que está começando do zero, demora para ter os seus primeiros resultados. E a depender do seu comprometimento, tá, em seguir ali o método, em seguir o processo, em seguir o passo a passo, hoje nós temos já comprovadamente que os nossos alunos, eles demoram de 30 a 60 dias para já iniciar os seus primeiros resultados monetários como analista master de licitações, e muitos deles, em 30 a 60 dias, já estão faturando acima de 10 mil reais por mês, tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os alunos que têm esse tipo de resultado são aqueles alunos que são comprometidos. E aqui, eu sempre sou muito sincera, você pode assistir todos os meus vídeos, eu nunca falei em nenhum vídeo aqui para você que é fácil se tornar um analista master de licitação, que alguém consegue se tornar um analista master de licitação do dia para a noite, que você vai dormir e no outro dia seguinte a Flávia vai bater uma varinha mágica na sua cabeça e você já vai começar a faturar acima de 10 mil reais por mês sem fazer nada. Isso não existe. Não acredite em fórmula mágica. A fórmula mágica não existe. O que existe sim é uma metodologia que serve para qualquer pessoa que tenha comprometimento em seguir o passo a passo. Então, o comprometimento que eu falo ali em seguir a metodologia, em tirar pelo menos uma horinha por dia para seguir o passo a passo, tá? E aplicar, logicamente, não adianta você seguir o passo a passo se você não aplicar, não implementar. Então, quem segue o passo a passo e implementa o passo a passo, em 30 a 60 dias, mesmo durante o método, já consegue os seus primeiros resultados monetários. E como eu disse, muitas vezes faturando acima de 10 mil reais por mês nesse período. Veja só o caso do meu aluno Carlos, que tem 44 anos, que é do Rio de Janeiro. Ainda durante o método, já na primeira semana, ele conseguiu os seus primeiros resultados e, num período de 60 dias, ele já estava faturando acima de 10 mil reais por mês. Eu comecei falando uma meta de 100 mil mês em vendas, né? Só que num item só nós já passamos isso já. Aí já estou pensando em 300 mês, até meio milhão, que não é impossível. Em uma licitação a gente consegue isso. E aqui com ele eu tenho um salário fixo e tenho de tudo que eu ganho, eu tenho 5% de comissão. O senhor pode falar percentual? É 5%. Mas aí varia, dependendo do volume, do montante. A gente conversa, eu caio para 3%, de 3% a 5%, mas geralmente 5%. Excelente. Em quanto tempo, após ter começado o curso, o senhor já ganhou a primeira licitação ou cotação? Assim, na primeira semana do curso já tinha ganho cotação, já tinha ganho dispensa eletrônica e assim, não. Em 15 dias a gente já estava com uma ata de pregão já em mãos. Excelente. Carlos, você já conseguiu chegar a um analista master que ganha no mínimo 10 mil reais por mês? Já. Com 2 meses de curso eu já tinha batido essa meta. Então, esse resultado que o Carlos teve, tá? Ele está intrinsecamente ligado ao comprometimento que o Carlos colocou ali na participação. Isso que eu estou trazendo para você, de 30 a 60 dias, é tanto dos alunos, a métrica que a gente tem aqui de acompanhamento, tanto dos alunos que começaram do absoluto zero, que quando me conheceram pela primeira vez, falaram comigo pela primeira vez, não sabiam nada de licitações, e ainda durante o método, em 30 a 60 dias, já estavam oferindo esses resultados, tá? Um outro marco importante é o desafio do analista master de licitações. No desafio, que é um desafio, é um programa que a gente faz dentro, né, ali junto com os nossos alunos, onde, desde a primeira licitação, né, muita gente ali vai participar da licitação a primeira vez, a gente inicia o desafio tem uma duração ali de 30 dias, e a gente começa em todas as etapas, desde a prospecção do primeiro cliente até a participação efetiva na licitação, e num prazo de 30 dias, aqueles alunos já têm também resultados efetivos, já têm ali muitas vezes a vitória da sua primeira licitação, da sua primeira dispensa, da sua primeira cotação. Então, esse prazo de 30 a 60 dias é um prazo razoável para quem realmente for comprometido
já iniciar a oferir os seus primeiros resultados e, quem sabe, até chegar no patamar de um Master, faturando acima de R$10.000 por mês, tá? Desde que haja o quê? Comprometimento em quem vai aplicar aquele passo a passo. Como eu disse, né? Você pode ter o melhor método na sua mão, só que se você não aplica, se você não implementa, os resultados nunca vão cair do céu, né? O dinheiro nunca vai cair sozinho na sua conta. Então, vai depender ali do comprometimento que você tem em aplicar. E tem aluno que é mais rápido, que nem o Carlos, em uma semana ele já estava ali conquistando as suas primeiras vitórias, tá? E tem aluno que é mais devagar e não tem problema nenhum. O importante é que você siga o seu ritmo, mas que você saiba que existe a possibilidade nessa carreira, como analista master de licitação, de você ter aí uma carreira imediatamente aplicável. Por que eu falo imediatamente aplicável? Porque se você fosse fazer qualquer outro trabalho hoje, Flávio, vou começar do zero, eu estou buscando recolocação profissional, né, não estou feliz com o meu trabalho atual, ou até mesmo estou desempregado, né? Ou quero um trabalho que eu possa trabalhar de casa, um trabalho que eu sinta prazer ali em realizar, que eu consiga conquistar o meu sucesso, né? Consiga ter ali uma carreira reconhecida. E nesse ponto, então, a carreira do analista master de licitação, quando a gente fala 30, 60 dias, tá? Tô falando de 60 dias, isso é um prazo imediatamente aplicável. Porque qualquer outra carreira que você fosse começar do zero, Flávio, vou começar uma carreira do zero, vou buscar outra coisa para fazer. Provavelmente você ia ter que fazer um curso técnico, que muitas vezes demora anos para você conseguir finalizar. Você ia ter que começar uma graduação, que também demora ali de 3 a 5 anos, dependendo da graduação que você escolhe, depois uma pós-graduação. E aí a gente está falando de um investimento alto, quando a gente fala de graduações, pós-graduações e até mesmo alguns cursos técnicos, de um investimento alto, e que depois de 5, 8 anos, dependendo ali do que você trilhou, né, na sua vida acadêmica, depois de 5, 8 anos, quando você for iniciar, praticar, né, implementar aquela carreira, você não tem nenhuma garantia que você vai ter um resultado acima de R$10.000 por mês. Muitos advogados e médicos sequer têm esse resultado depois de muitos anos da sua carreira. Então, quando a gente traz a oportunidade de você, sendo analista master de licitações, sendo um especialista em vendas para o governo, poder oferir esse tipo de resultado em 30, 60, que seja 90 dias, é uma carreira, sim, que eu considero imediatamente aplicável pela rapidez que você pode ter resultados, desde que você aplique o conhecimento ali do jeito certo, tá? Você pode, então, ter esse tipo de resultado na sua carreira. E aí, basta você, então, olhar hoje ali para a sua vida e pensar como que você se sentiria daqui a 60 dias, daqui a 90 dias, já com um faturamento acima de R$10.000 por mês, já trabalhando aí da sua casa, né, já conseguindo, então, ter ali a sua escala de clientes, as licitações que você vai participar. E olha, as licitações, elas acontecem todos os dias. Então, todo santo dia, a gente tem a possibilidade de participar de licitação e de fechar vendas para o governo. Assim como você escova os dentes todos os dias, assim como você toma banho todos os dias, por que não ganhar dinheiro todos os dias? E o dinheiro não vai vir até você, ele não vai te procurar. Você pode fazer isso com os seus equipamentos, né? Eu sempre falo que o que a gente precisa, quais são os requisitos. Ou você tem um notebook ou um computador, acesso à internet, e com o GPS do analista master de licitação, você consegue sim, todos os dias, participar e inclusive fechar essas vendas para o governo, tanto licitações quanto dispensas eletrônicas, que são processos mais rápidos, né, de participação em licitações, e tudo isso 100% online. Flávia, existe licitação presencial? Sim, existem licitações presenciais e a oportunidade até pode surgir. Eu sempre falo para os meus alunos, eu preparo-os também para participar das licitações presenciais, mas de repente tem alguém que não quer participar de uma licitação presencial, quer ficar só no online, não quer se deslocar, não tem problema, e é totalmente possível você alcançar o patamar de analista master sem precisar das licitações presenciais, só participando ali das oportunidades eletrônicas, tá? E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, deixar seu comentário aqui embaixo. Se você não é inscrito, se inscreve também no canal. Eu sou a professora Flávia Viana. Um grande beijo para você e a gente se encontra no próximo podcast.